E todos vocês que estão aqui hoje estão justamente por uma questão, pelos filhos de vocês. E a pedagogia sistêmica, ela vem trazer exatamente isso. A importância do futuro das nossas famílias, a importância das crianças em nossas vidas, a importância da família, né? A importância do professor para as nossas crianças. Eu trabalho também com a constelação sistêmica, em grupo e individual. Dessa forma, eu posso ajudar muitas pessoas a olharem para os seus emaranhamentos e ficarem melhores. E a Angélica, né? Olha, esse é Bert Hellinger. Bert Hellinger é o criador das constelações familiares, do método sistêmico. Foi ele que disseminou toda essa metodologia mundialmente. Ele é alemão, nasceu em 1925 e nos deixou esse ano com 94 anos. Foi agora em setembro, inclusive. Em 1999, ela ficou sabendo sobre a metodologia Hellinger. E ela foi até a Alemanha, o conheceu num evento, conversou com ele. E a partir de então, ele foi até o México, porque ela é da Universidade UDEC do México. A primeira formação dela é em engenharia química. E depois ela fez também pedagogia. E começou a trabalhar com o sistema educacional e buscar sempre algo que trouxesse um aprendizado melhor para os alunos, para as crianças. E então ela ficou sabendo de Bert e foi conhecê-lo. Fizeram uma parceria, ele veio para o México e eles desenvolveram então a pedagogia Hellinger. O método é conhecido mundialmente, só que é muito jovem, porque começou em 99, nós estamos em 2019. Não é uma metodologia muito jovem? Sim. Nós conhecemos aqui, vocês são educadores também, temos vários educadores aqui, trabalham com várias metodologias, que são interessantíssimas e que funcionam também. Só que o que eu venho trazer aqui hoje não é falar para vocês que as outras metodologias não funcionam, pelo contrário. Eu venho dizer para vocês que a pedagogia sistêmica é uma ferramenta poderosíssima e que vai agregar imensamente o aprendizado do aluno e o desenvolvimento do professor, certo? Então, com a criação da pedagogia Hellinger, a metodologia foi espalhando-se para o mundo inteiro também, através da Angélica e de tantos outros que foram aprendendo, assim como eu, e agora eu também me tornei uma disseminadora do método, da filosofia Hellinger. Como o Eduardo mesmo sempre comenta, né, Eduardo? Ele também fala assim, eu faço muito trabalho para a filosofia Hellinger, com os meus amigos e com quem eu posso. Por quê? Porque traz uma mudança muito grande para o sistema familiar. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nessa figura. Os olhos, por mais abertos que estejam, veem somente aquilo que a mente está preparada para compreender. Então eu peço que agora vocês se abram para o novo. Vocês se permitam conhecer várias metodologias aqui que antes vocês não conheciam. Porque a constelação, o sistêmico, a teoria Bert, ela é inovadora. E se nós nos prendermos àquilo que apenas os nossos olhos veem, nós não somos capazes de compreender a sua metodologia. Nós precisamos nos permitir senti-la. Vamos fazer um exercício, porque eu estou vendo que tem aqui hoje várias famílias, né? Vários pais. E quem não está com o seu filho aqui, feche os olhos e imagine ele, tá? Mas quem está aí, com o seu filhinho no colo, aproveita esse momento, traz esse filho para o colo, olha nos olhos dele e vocês vão repetir
exatamente o que eu vou dizer para vocês agora. Olha lá, que ouviu no pai e mamãe. Isso. Vocês vão agora olhar nos olhos dos filhos de vocês. Vamos lá. Quem não está perto do papai e da mamãe, vai lá. Privilegiada, né, mãe? Tem 2. Ó, vocês todos vão fazer comigo, tá? Crianças, tudo bem? Olha para o papai e para a mamãe agora nos olhos, tá? Olha nos olhos, que o papai e a mamãe vão falar algo muito importante para vocês agora. Olha para eles e fala assim: meu filho, ou minha filha, tá? Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Eu te libero agora de qualquer responsabilidade que você esteja tendo com a nossa família em nosso lugar. A partir de agora, você fica no lugar de filho, porque quem toma a responsabilidade aqui é o papai e a mamãe. Você não tem responsabilidade alguma. Você fica no lugar de filho. Nós somos os pais. Nós cuidamos de você. Você não precisa cuidar de nada por nós. Dá um beijo e um abraço forte nesse filho. E fala para ele o quanto você o ama. Por que eu fiz esse exercício com vocês? Porque o filho, por amor aos pais, ele se sacrifica. Muitas vezes os pais estão com dificuldades, ou no relacionamento, ou financeiramente, não importa. As famílias têm problemas. Nenhuma família deixa de ter problemas. A diferença é como essa família olha para eles. Porque o filho é o sistema inteiro. Ele capta tudo o que acontece na família. Então, às vezes, o pai e a mãe imaginam assim: não, tá tudo bem, não está acontecendo nada, mas o filho, ele não precisa ouvir. Ele simplesmente sente, tá? Ele sente todo o sistema. Então, quando o pai e a mãe tiram do filho a responsabilidade, por qualquer dificuldade que esteja acontecendo na família, ele se liberta. Ele se liberta e acontece o quê? Ele vai bem nos estudos, na escola. Por que tem o déficit de atenção? Por que tem TDAH? Por que tem hiperatividade? É justamente por isso. Porque o filho, por amor aos pais, começa a querer cuidar dos pais. Imagina essa criança, tão pequena, querendo cuidar do pai e da mãe. Ela consegue? Não. Ela dá conta? Não. Aí acontece o quê? Uma desordem no sistema. Por quê? Porque o filho sai do seu lugar de direito e toma para ele a responsabilidade da família por amor. Por amor. Eu vou aos poucos colocando vocês a par de alguns casos, tá? Vou falar para vocês um pouquinho sobre as 3 leis sistêmicas de Bert Helling, que são imprescindíveis na nossa vida. Todos nós estamos ligados por fios invisíveis. O que são esses fios invisíveis? O que é essa teia que toma todo o nosso sistema? Eu faço parte de um sistema que é da minha família, desde os meus antepassados até agora. E faço parte também de um sistema profissional, que é onde eu trabalho. Lá é um outro sistema e eu faço parte dele. Então, olha só. Vocês conseguem ver quando o telefone toca, né? Consegue ver a onda que chega a informação para o celular tocar? É possível ver isso?
A onda de rádio que chega até o rádio do seu carro, o rádio na sua casa, você consegue ver? Você consegue visualizar? Mas ela existe. Não existe? Pois é. Essa teia que nos envolve a todo o nosso sistema, que forma nela o campo morfogenético da transgeracionalidade, que é a repetição de dinâmicas familiares do que às vezes aconteceu com o meu avô e ainda reflete em mim. E eu nem tenho consciência disso, mas eu percebo que algo de estranho acontece comigo. Então, a constelação demonstra o porquê e nos faz entrar em consciência com o que está acontecendo, que nós não vemos, mas nós sentimos. Ela é interna, tá? Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. Todos pertencem, tá? Todos pertencem ao meu sistema. Eu não posso excluir ninguém. Porque se eu excluir alguém, alguém vai se identificar, um ente mais jovem vai se identificar depois e vai começar a repetir as mesmas dinâmicas, tá? Vou mostrar para vocês como seria. Vem aqui, vocês três aí, por favor. Vem cá, sobe aqui um pouquinho. Traz o seu filhinho junto. Imagina que aqui é um sistema familiar. Todos eles são da mesma família, certo? Então vem aqui, mãe. Vem aqui mais aqui à frente, por favor. Você é uma filha. Ai, que linda, titia. Vem cá. Fica aqui na frente da sua mãe. Isso. Você aqui também. E você fica aqui do lado dela, por favor. Então imaginem isso, ó. Sistema familiar. Mas imaginem aqui os bisavós, tá? São os bisavós, aqui os pais. Os dois aqui são os pais. E aqui ela é filha, que é neta. Aqui, certo? Entenderam? Aqui são os avós dela. E aqui, bisavós dela. Ela é a bisneta, certo? Em algum momento, vamos fazer de conta que ela é o avô. Em algum momento, mas aqui ela está no lugar de mãe, viu? Então é a avó. A avó, num determinado momento da vida dela, ela teve uma dificuldade muito grande, que ela não conseguiu resolver. Pode ter sido até um aborto. Ela teve um aborto, mas ela não conseguiu olhar para esse aborto, porque era muito sofrido para ela. E na geração dela, não se falava sobre isso. E se tornava o quê? Um segredo de família. Porque as pessoas tinham vergonha de dizer que o filho não vingou. Não era assim que eles falavam? Ah, era para ser 10, mas o 2 não vingou, então foi só 8, né? Eles comentavam muito isso. E eles ficavam envergonhados por não terem conseguido que o filho nascesse. E aí, esse filho aqui ficou olhando para a dor da mãe e carregando isso também. E não consegue resolver. Aí ele tem um filho, como é que passa? Pelo DNA. O nosso DNA registra todas as nossas emoções, que são as memórias genéticas da transgeracionalidade, tá? Provado cientificamente. Aí não resolveu, essa geração não resolveu essa dor do aborto e nem fez o pertencimento desse aborto, porque ele está excluído, ninguém fala dele, né? É uma exclusão. Essa filha também sofre por causa disso. Aí passa para quem? Esse mesmo sofrimento inconscientemente para a filha, que é a bisneta. Então vai passando de um para outro por gerações, sem que percebam. E aí a filha começa assim, não estou conseguindo, parece que ela não vai bem na escola, parece que está difícil para ela entender. Eu acho que eu vou levar no médico, vou fazer lá, buscar todos os laudos. Não estou desmerecendo, tá? A questão dos laudos, não é isso que eu estou fazendo. Porque aí tem que ter o acompanhamento mesmo e vai o quê? Medicar. Mas se os pais olham para o que realmente está acontecendo
percebe que esse filho está preocupado com alguma coisa, está carregando alguma coisa pelos pais por amor, ele pode ficar bem. Por quê? Porque o pai e a mãe resolvem. Quando o pai e a mãe resolvem essa situação, fazendo o quê? A inclusão do aborto. Desde que o aborto seja incluído na família e ele se sinta pertencente, a criança aqui, ó, da última geração, vai ficar bem. Entenderam? Se for tendo algum questionamento, pode levantar a mão que eu vou respondendo, tá bom? Obrigada. Então essa é a lei do pertencimento. E aí, eu entro agora na pedagogia também. Se um professor teve dificuldade com o pai é ausente, não deu atenção para ele, qual é a ferida que ele traz internamente? De não ser cuidado, de não ser olhado, não é? Quando vem um aluninho para a sala dele, que também tem um pai ausente, que não olha, que não cuida, o que acontece com esse professor? Automaticamente, a dor interna dele, o trauma dele se identifica com quem? Com esse aluninho. E ele esquece do lugar dele por amor, tá? Por amor. Ele esquece que o lugar dele é o lugar de educador, né? Que é onde ele é forte, estando no lugar dele de direito. E ele faz o quê? Ele caminha até essa criança e começa a querer fazer por essa criança o que o pai não está fazendo. De tanto que ele gosta da criança. Porque ele quer ser também um melhor professor. Mas quando ele toma a responsabilidade de ficar no lugar dele, porque ele já trabalhou a dificuldade dele do abandono, aí ele olha para a criança e diz assim: querido aluno, o que está acontecendo com você? E a criança, vou até colocar agora um exemplo. Aconteceu ontem comigo. Mas não era aluno meu de todos os dias, porque eu precisei entrar numa outra sala para ficar para um professor. E ele começou a ficar assim, impaciente, né? Tinha que fazer uma atividade e ele, assim, levantava, mexia com o coleguinha. Eu fui até ele, falei assim: qual é o seu nome? Ele falou. Falei assim: quem são seus pais? Ah, a senhora não conhece, professora, porque eu moro em outra cidade, eu viajo todo dia, mas a minha mãe se chama Maria, né? O meu pai não, meu pai é um sumido. Ele sumiu, eu não conheço ele, eu não tenho contato com ele e ele não serve pra nada. Eu falei: nossa, quem falou isso pra você? Aí ele começou a fazer assim, ele já parou de me olhar. Continuou fazendo a atividade dele e tal. Ele falou assim: a minha avó fala umas coisas lá pra mim assim, e eu vou entendendo, sabe, desse jeito, e eu não queria falar, não. Eu não queria. Mas quando eu vejo, eu já tô falando, professora. Eu falei: tá. Então, olha só. Você conheceu seu pai? Chegou a conhecer? Conheci quando eu era pequenininho, depois eu não vejo mais muito ele. Eu falei: então, olha, eu vou te explicar uma coisa, tá? Quando eu olho para você, eu vejo com você o seu pai e a sua mãe. Porque você não está sozinho. Você não é sozinho. Você traz com você, todos os momentos, a força do seu pai e a força da sua mãe. E eles estão aqui com você. Quando eu olho para você, eu vejo os dois. A partir de agora, pensa no seu pai com muito carinho e com muita gratidão. Porque se não fosse ele e a sua mãe, você não teria nascido. Você não estaria aqui. Aí ele: mas eu não pedi para nascer. Eu falei assim: pois é, eu sei que você não pediu para nascer. Mas você não nasceu? Você não está aqui por conta de um ato de amor? Aí ele falou: não concordando muito. Eu expliquei para ele, falei assim: você quer ter concentração no que você está fazendo? Ele falou: quero. Eu falei assim: então agora coloca seu pai no seu coração e tenha gratidão pela vida que chegou até você através dele. Sempre que você pensar nele e for dizer algo desagradável porque alguém falou para você, você para.
você para e não continua a fala, tá bom? Tá combinado? Ele falou, tá, professora, tá combinado. Eu vou colocar. Gente, não deu 10 minutos. Ele estava fazendo as atividades dele sem mexer com nenhum aluno. Ele continuou fazendo a atividade dele. É muito forte a visão sistêmica quando você sabe como trabalhar, quando você aprende com embasamento. A hierarquia, gente, a lei da hierarquia, sempre quem veio primeiro prevalece, não é? Muitas vezes eu encontro pais que têm dificuldade em aceitar as atitudes do pai. Aí ele julga. Quando ele julga, ele enfraquece. Não cabe a nós julgarmos as atitudes dos nossos pais. Cabe a nós apenas aceitarmos. E quando nós utilizamos o sim na nossa vida, quando nós utilizamos a aceitação, tudo entra no seu lugar. Porque aí o filho deixa de fazer o quê? De cuidar do pai e da mãe. Ele deixando de cuidar do pai e da mãe enquanto ele é pequeno, que ele sai do lugar dele, o que acontece? O sistema fica em ordem. Vamos lembrar da nossa bandeira do Brasil? O que está escrito lá na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Se não houver ordem, não acontece o quê? O progresso. A nossa família, os nossos filhos, eles não são o futuro da nossa família? Então, quando nós passamos para eles amor e energia suficiente, eles também vão para o futuro dar continuidade à nossa família. Utilizando a lei da hierarquia. O primeiro sempre prevalece. Eu nunca poderei ser maior do que o meu pai e do que a minha mãe, porque eles me precedem. Eles são maiores do que eu. E eu estou aqui nesse momento graças à força, o amor e o carinho que eles passaram para mim. Eles não são pais perfeitos. Eles não são. Eles tiveram um monte de falhas em relação à nossa convivência, ao nosso aprendizado, mas eles não tiveram culpa. Porque eles passaram para a gente o que eles tinham e o que eles podiam naquele momento. Quando você deixa de julgar o seu pai e a sua mãe, você fortalece. E quando você reconhece o lugar deles, você leva a força deles com você aonde quer que você vá. Equilíbrio. Equilíbrio é a lei do dar e receber. Né? Todo mundo dá e tem que receber. Recebe, dá e recebe. Né? De que forma? Por exemplo, vocês têm os filhos lá na escolinha, Pedacinho do Céu. Como é que vocês entram em equilíbrio com a escolinha? Pelo aprendizado que as crianças têm lá, o cuidado, o amor e o carinho que todos esses profissionais passam para eles lá. Como é que vocês entram em equilíbrio com eles? Pagando a mensalidade. Certo? É a lei do equilíbrio, do dar e receber. Eles estão me prestando um serviço e eu pago. Aí ficam equilibrados. O casamento. Como é que fica em equilíbrio o casal? A mulher faz um pouco, o marido faz um pouco, e assim eles vão numa pulsação crescendo. Não existe nada melhor do que o casamento para que nós possamos desenvolver. Por quê? Nos casamos com pessoas totalmente diferentes de nós e começamos a aprender a respeitar um ao outro. É fácil? Não. Viver em casamento? Não, mas é um grande aprendizado, não é? E se o casal é inteligente o suficiente, é um casal que amadurece junto, fazendo cada um a sua parte, né? Ficando em equilíbrio. Porque se um fizer mais do que o outro, sabe o que acontece? Entra em desequilíbrio. E esse aqui, ó, que deixou de fazer um pouco, começa a ficar envergonhado daquele que faz muito. Seria a mesma coisa que você estar caminhando na rua e você está devendo para alguém. Você não tem o dinheiro para pagar. Você tem que esperar mais um pouco para você pagar, não é? Quando você vê a pessoa
dá um frio na barriga, não dá? Você fala assim, ai meu Deus, e agora? O que eu vou falar para ele, né? Acho que eu vou virar aqui, ó, nessa rua, eu vou passar para cá assim, eu acho que não me viu mesmo, não é? É o que acontece no casal também. Quando um faz demais e o outro menos. Precisa entrar em equilíbrio, os dois fazendo. Quando aquele que faz muito percebe que está fazendo muito, sabe o que ele tem que fazer? Esperar um pouco. Espera um pouco, porque aí o outro começa a fazer e entra em equilíbrio. E esse casal cresce junto, amadurece junto, enriquece junto, cuida muito bem dos filhos, né? Outra questão que ajuda imensamente os professores, né? E vice-versa. Casal que em casa o filho pede alguma coisa, ele fala assim, conversa com sua mãe, é ela que resolve isso. Ou fala assim, não, conversa com seu pai, é ele que resolve isso. O que o filho aprende? Que é aquele que manda. Então ele faz o quê? Vem 3 pessoas aqui de novo. Vou explicar o que acontece na família quando o casal faz isso. Vem 3 aqui, ó. Vem você aqui que está aqui na frente, vem vocês 2. Vem cá, por favor. Vocês têm filhos? Tem? 2? Que bom, já vai levar uma indicação aqui gratuita. Vem cá, os 3 aqui. Então tá aqui, né, o casal do seu filho. Vem aqui, ó. Vem cá, seu filho, né? Xodó do pai. Aí você pega e fala assim, mãe. Mãe? Ai, jogar bola hoje à tarde. Ia tanto jogar bola hoje à tarde. Aí fala pra ele assim, tem que esperar seu pai chegar. Tem que esperar seu pai chegar pra falar com ele. Né? Aí o pai chega, aí o pai pega e fala assim, você não resolveu? Resolve? Você não resolveu, resolve. O que o filho aprende aqui? O filho aprende assim, bom, já que meu pai não resolve e a minha mãe, no final das contas, então aí ele faz assim, eu vou brincar. Eu vou sempre puxar o saco aqui da minha mãe, eu vou sempre falar assim pra ela assim, nossa mãe, fazer isso, né? E ele tá sempre ali, ó, agradando a mãe dele e tal. Por quê? Porque ele já sabe que a última palavra da casa vai ser de quem? Da mãe. Da mãe. Só que aí quando o pai e a mãe têm uma postura totalmente diferente, que fala assim, ele vai pedir a mesma coisa pra você, só que você vai falar assim, quando seu pai chegar, nós 2 vamos conversar e aí a gente te dá a resposta. Faz. Quando seu pai chegar, nós vamos conversar e a gente decide o que vai fazer. Aí o pai chegou. Aí o casal faz o quê? Fala com ele sobre isso. Olha pra ele e fala assim, olha, ele quer jogar futebol, o que você acha? Você acha que ele deve ir lá no campinho, fica lá junto, você vai lá com ele? Fala. Ele quer ir jogar futebol, o que você acha? Vamos junto com ele. Você vai com ele, nós vamos. O que nós vamos fazer? Você vai com ele, nós vamos. Como que a gente vai fazer? Você pega e fala assim, eu levo. Aí vem o casal. E fala assim, filho, nós resolvemos que o seu pai vai com você. Não muda a visão desse filho aqui sobre esse casal? Sabe o que acontece aqui agora com o filho? Ele tem aqui, ó, 7 aninhos. Mas ele percebe o quê? Que o pai e a mãe, que esse casal resolvem tudo juntos. Que a responsabilidade do filho é do pai e da mãe juntos. Ninguém exerce a função sozinho. Então ele já sabe que não adianta ele se aliar à mãe para conseguir as coisas e nem ao pai. Ele já sabe que ele vai amar os 2 por igual, que os 2 vão tratá-lo da mesma maneira e vão dizer para ele o que é principal aí. Só nesse movimento, não precisa nem dizer, porque o filho já entendeu que esse sistema aqui funciona o casal se olha e resolve, se olha e resolve. Eles não resolvem nada sozinhos.
E esse filho aqui fica muito mais forte. Ele não vai chegar na escola depois. Vem aqui, isso. Ele não vai chegar na escola depois. Vem aqui, coordenadora, por favor. Ele não vai chegar na escola depois e ficar com dificuldade de prestar atenção na matéria. Sabe por quê? Fica aqui como professora, por favor. A professora está lá, vem aqui na frente, vira para ele. Vira para ele. Isso. A professora está lá, na escola, passando as atividades para ele. Ele não vai ser um aluno que dá dificuldade para ela ali para aprender. Né? Ele não vai ter dificuldade de comportamento, porque ele sente que esse pai aqui e essa mãe, que esse casal, estão bem, que eles decidem juntos, eles têm dificuldades, têm problemas. Mas quando isso acontece, eles resolvem juntos. Eles não resolvem sozinhos, eles não tomam atitude sozinhos. Esse filho aqui fica bem. Ele não tem dificuldade de aprendizagem, ele não tem TDAH, ele não tem hiperatividade. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe mostram para ele qual é o lugar dele. O pai e a mãe em casa estão trazendo para ele a tranquilidade do casamento e ele sabe que ele não vai precisar cuidar de ninguém. Agora imagina, que é um caso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Imagina assim, ó, que essa mãe aqui tem uma dificuldade muito grande. E ela chega até de vez em quando pensamentos assim que ela queria morrer, que ela não queria viver. E ela fica muito triste. Só que ela não fala, mas ela fica muito triste. O filho ama tanto a mãe que ele sai lá do lugar dele de direito, ele pega e fica aqui. Ele tem 7 aninhos e ele fica aqui. E aí toda hora ele vem assim: mãe, você quer alguma coisa? Mãe, você está precisando de alguma coisa? Mãe, vamos sentar aqui comigo? Mãe, a criança não para de chamar a mãe. Toda hora. Por quê? Porque ela quer cuidar. Ela quer tomar conta. Né? Ela tem idade para isso? Uma criança de 7 anos consegue cuidar da mãe? Não consegue. É muito pesado para ela. E aí ela começa a ter dificuldades na escola por causa disso. Mas quando ele não precisa fazer isso, ele ama incondicionalmente esse pai e essa mãe. Mas ele não precisa trocar de lugar. Ele não precisa inverter as posições. Aí ele fica bem. Para ir para a escola, para ir para o jogo. Ele faz tudo normalmente. E o pai e a mãe têm que problemas para dividir, para resolver. Mas eles resolvem se olhando e conversando. Certo? Obrigada. E são ondas de energia que chegam até nós, através dos nossos antepassados. Imagina um rio agora, com a água paradinha, uma lagoa. Quando você joga uma pedrinha, ela não faz umas ondinhas? Assim como eu coloquei aqui na foto, ela não vai fazendo isso? Não vai ressoando? Então, se a energia desse pai e dessa mãe está saudável, eles estão cumprindo com as suas obrigações dentro da família, né? De dar o necessário para o filho, o que ele precisa, né? Aí ressoa, essa energia ressoa sobre eles. Uma tribo da África, um antropólogo foi até lá para conhecer os costumes e os hábitos de uma tribo africana. Ficou algum tempo lá trabalhando com eles e quando ele terminou a sua pesquisa, ele resolveu fazer uma brincadeira com as crianças. Ele pegou uma cesta de balas e doces, colocou embaixo de uma árvore. Embaixo dessa árvore ele veio até as crianças e disse assim: crianças, aquele que depois que eu disser já, chegar primeiro até a cesta de doces, ganha ela. As crianças se enfileiraram para correr. Quando ele disse já, as crianças deram as mãos umas às outras e correram todas juntas, com alegria, com felicidade, e todas chegaram até essa cesta de doce juntas. Pegaram os doces e um dos menininhos olhou pro moço e falou assim: tio,
Isso se chama Ubuntu. E ele falou assim, Ubuntu? É, tio. Nós somos todos um só. Como é que eu ficaria feliz, tio, se o meu amiguinho não pegasse também, se ele perdesse? Nós conhecemos aqui o ditado que todos pertencemos ao outro. Nós somos responsáveis pelo outro. Imaginem, porque as nossas crianças têm um coração lindo, maravilhoso, limpo, não é? Mas nós aqui ocidentais ensinamos o quê? Desde pequenos? Competição. Né? Ensina? Você tem que ser o melhor, você tem que estudar, você tem que conseguir. Outro dia conversei com um aluninho que tem 10 anos de idade, porque às vezes as escolas chamam para fazer uma consultoria, né, sobre o que está acontecendo com algumas salas de aula. E um aluninho com 10 anos de idade, ele falou assim, eu vou fazer tal faculdade, eu vou me formar, eu vou ganhar assim, eu vou, porque depois o meu filho, e assim por diante. Ele já tinha toda a vida dele descrita do que ia acontecer depois. 10 anos de idade. 10 anos de idade, eu preciso estar preocupado com isso? Com quanto eu vou ganhar? Onde é que eu vou morar? 10 anos de idade eu tenho que brincar, ser criança e estudar. E aprender o que eu estou estudando. Não é? Ubuntu. Olha para quem está do seu lado e diz assim, Ubuntu. Ubuntu. Olha só. Quando o filho vai para a escola e leva com ele a energia do pai e da mãe, ele aprende, ele tem muito mais força. Vou contar um caso para vocês de uma moça que eu estou acompanhando, ela e o filho. Ele tem 6 aninhos. E ele estuda no ângulo. O ângulo também assim, é como uma Mackenzie, que tem assim, bastante atividades, né? E à noite eles estavam fazendo a tarefinha do outro dia. E ele começou a reclamar, né, para ela. Reclamar assim, mãe, é muita coisa, esse texto é muito grande, né? E eu já tinha ensinado para ela um exercício. E ela fez com ele. Ela falou assim para ele, filho, olha para mim. Imagina agora que atrás de você estou eu, o seu pai, o seu avô, a sua avó, o outro avô e a outra avó. Imagina que todos nós estamos aí com você, dando força para você aprender e para você estudar. Aí foi, terminou, conseguiu fazer. Em menos tempo do que ele estava habituado. Quando ele terminou, ele achou até que fosse assim, tipo 10 horas da noite. Não eram só 8h30. Porque ele se envolveu tanto com a tarefa, né? A hora que ele olhou no relógio, ele falou assim, nossa mãe, eu posso ainda brincar de hominho, né? Ela falou assim, pode, que dá tempo ainda. Chegou no outro dia na escola, com a tarefinha prontinha, né? Porque ele fez inteirinha. Aí, um dos aluninhos lá que eles julgam que é o melhor da sala, né? Ele pegou e falou assim, que não tinha feito tudo, porque era muito grande. Aí, essa criança voltou como para casa à tarde? Na hora do almoço? Ele chegou lá e falou para a mãe dele assim, mãe, você não acredita? O Manuel não conseguiu fazer toda a lição. Só eu fiz. Só eu consegui. Tá, teve a questão da competição? Teve. Mas ele já estava assim, sempre habituado a levar a atividade sem terminar. E aquele dia ele levou inteira. Então ele ficou o quê? Muito feliz. Não é? Porque ele se sentiu forte. Ele conseguiu. Ele achava que ele não poderia conseguir porque era muito o conteúdo. Quando ele percebeu que ele pode, e que quando ele traz o pai e a mãe com ele, ele fica mais forte, ele começa a ter o hábito de fazer isso e de ter a gratidão pelos pais. Teve um fato também de um casal que estavam viajando de carro e o filho na cadeirinha lá atrás. E ele começou a querer abrir a garrafinha de água e não conseguia. Aí a mãe já ia fazer o quê?
Porque a mãe é muito protetora, né, gente? A mãe não pode ver o filho passando apuro porque ela já quer fazer por ele. Aí, o pai pegou e fez assim, com a mão, né? Pra ela não ajudar. E ficou olhando pelo retrovisor, porque o pai é desse jeito, né? O pai fala assim, vai. Se o pai está ensinando o filho a andar de bicicleta, em 3 dias ele aprende, até menos. Porque ele segura um pouquinho, solta e vai cair, mas ele vai só ralar o joelho e vai sarar de novo. Mas se a mãe vai ensinar o filho a andar de bicicleta, é um mês, gente, ela segurando o banco. Ela não solta, ela morre de medo do filho cair. E aí ele fez assim. Aí ele parou o carro um pouco, porque ele viu que não estava conseguindo, né? Aí ele deu uma olhadinha na garrafa e falou assim, minha mãe está meio forte. E só fez esse exercício com o filho. Falou para ele, filho, imagina que atrás de você estou eu e o seu avô dando força para você abrir essa garrafa. E você vai conseguir. Colocou ele de novo no carro e continuaram. E ele tentando, e ele tentando. E tentava, levou uns 30 minutos. Mas ele abriu a garrafa. Ele abriu a garrafa. E como é que essa criança se sentiu? Realizada. Realizada. Eu consigo. Eu tenho força. Né? Eu sou capaz. Então, é dessa maneira que os pais ensinam os filhos. Porque o pai é responsável pelo amor da liberdade. O amor da aventura. É o pai que manda o filho embora de casa. A mãe quer segurar. É o pai que fala, vai meu filho, eu abençoo o seu caminho, né? O pai é o amor da aventura, a mãe é o amor da segurança. A mãe quer pertinho. Só que uma mãe que sabe que o filho precisa ir, ela vai o quê? Dando asas para esse filho. E aí quando ela vai na escola para conversar com os professores, ela nunca questiona o professor na frente do filho. Sabe por quê? Porque depois o filho não sabe quem ele obedece. Se ele obedece o professor ou a mãe, porque a mãe chega e questionou na frente. Então, essa mutualidade dos professores com os pais é que traz o que é a harmonia. O professor sempre olha para os pais com muito carinho e respeito. E os pais também, porque eles vão educar com conhecimento esses filhos. A família reconhece o professor e o professor reconhece o lugar dos pais. Quando ele olha para o filho, para a criança, ele vê ali o pai e a mãe junto com o filho. Ele não vai tentar ficar como pai ou mãe daquela criança. As crianças são 50% pai e 50% filho. Para se tornarem 100%. Quando algumas vezes acontece o quê? Uma separação do casal, né? Aí acontece o quê? Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro e diz assim, o filho é meu, não vai com seu pai. O que acontece com a criança? A criança é como se ela tivesse uma divisão aqui, ó. Tá tirando uma metade de mim. Ou não se separaram, vivem junto na mesma casa. É um casal que vive junto. Mas aí pega e fala assim, você vê, ó, seu pai só pensa em trabalhar. Seu pai quase só chega tarde. Faz o quê? A mãe traz o filho para perto dela e tira o pai. Inconscientemente faz isso. Por quê? Porque tem que olhar para esse filho e dizer assim, olha, seu pai está trabalhando, porque ele é provedor. Ele está buscando algo melhor para nós, né? Aí a mãe exalta esse pai que está trabalhando até tarde para prover a família. E aí o filho percebe o quê? Que pode-se trabalhar bastante. Senão ele cresce sabendo o quê? Sabe o quê? Ele cresce e ele vai falar assim, nossa, mas eu não posso trabalhar muito porque quem trabalha muito não fica perto do filho. Não é? Porque ele sempre ouviu a mãe reclamando que o pai trabalhava muito e não ficava com ele. Aí ele aprende o quê? Nossa, agora eu posso trabalhar muito. Eu tenho às vezes uma proposta, mas eu não posso ir. Porque o pai tem que ficar perto do filho. Né? Mas tem os momentos. O pai é provedor. O pai busca dinheiro lá fora para a família. É sempre assim, na maioria das vezes.
E a mulher é o quê? A mulher é que cuida dos filhos, do lar, mas resolve tudo com o marido. Como eu falei aqui para vocês. Tudo que acontece na casa é discutido entre os dois para depois resolver. Tá? E olha aqui, ó. Tá vendo essa imagem da estátua? O filho foi construído com partes do pai e partes da mãe. Para mostrar exatamente que o filho é metade pai e metade mãe. A educação sistêmica faz isso já com as crianças na escola, com pequenas atividades, como por exemplo, tem uma delas, que a criança pinta o pai e pinta a mãe. Aí depois o professor recorta o pai no meio e a mãe no meio. E aí cola os dois, que aí se torna quem? Se torna a criança, que é o 100%. E ela já começa a compreender desde pequena que ela é metade pai, metade mãe, e que ela integra no coração os dois, né? Ela não fica em conflito interno se ela vai amar mais a mãe dela ou mais o pai dela. Então, muitas vezes o professor é quem percebe as mudanças no comportamento da criança, que às vezes em casa os pais não percebem, mas na escola o professor percebe e ele comunica. Quando ele comunica, às vezes a criança está assim, ó, já em sofrimento. Por quê? Porque a criança, quando seu filho apresenta um sintoma, é só a ponta do iceberg. Agora, o que está acontecendo aqui, ó, que está submerso com a família e a família não quer olhar, tem dificuldade para olhar. Que foi o que eu expliquei aqui para vocês na questão do aborto. É a mesma coisa, o segredo de família causa uma dificuldade no sistema familiar. Causando uma dificuldade no sistema familiar, o filho vai sentir, porque ele sente. Aí o que ele quer dizer? Quando os pais têm essa visão, eles já começam a prestar atenção. O que o meu filho está querendo dizer para mim? O que está acontecendo aqui no nosso sistema familiar que nós não estamos enxergando? Que ele não está bem. O filho, quando ele apresenta um sintoma, é porque algo no sistema está errado e precisa ser olhado. Esse é um caso real também de um atendimento meu, porque todas as vezes que eu atender os pais, eu atendo os pais e a criança. Só que a criança eu não constelo em grupo, né? Porque nós só fazemos isso com acima de 16 anos. Quando é criança eu atendo no consultório com os bonequinhos e já atendi os pais, depois é que a criança vem. Essa criança aqui, ela estava assim, depressiva, 11 anos de idade, essa menina. Totalmente depressiva, muito triste, e começou a mandar umas mensagens para os coleguinhas falando que queria morrer, que ela não queria mais viver, que a vida dela não valia nada. E o pai viu essas mensagens dela e ficou muito assustado e me procurou. E aí eu atendi o casal e depois atendi ela. Quando eu atendi ela, ela montou dessa forma, ó. Lá é o pai e a mãe, os amarelinhos. É o pai e a mãe. Aqui a vida do lado dela. Ela aqui do lado a vida. Aqui a depressão, a doença dela. E aqui a morte. A depressão estava impedindo ela de ir para a morte. Porque a doença, ela é nossa amiga. A doença, ela vem para te avisar que algo está errado. Que ela te impede de ficar louco ou ir para a morte. Tá? De acordo com as leis da natureza, quando a família, quando as pessoas vivem de acordo com a lei da natureza, tudo fica bem. Agora, quando alguém sai desse lugar, que não vive mais de acordo com as leis da natureza, adoece. Quando você adoece, o seu corpo adoece, é porque você precisa olhar para você, que algo você está fazendo errado. Ou você está trabalhando demais e não está tendo tempo para descansar, algo está errado no seu sistema. Aí, ela colocou bem assim, ó. Minha mãe diz que eu sou um peso para ela. E meu pai só fica no celular, nem me olha quando eu faço uma pergunta. Os meus pais brigam muito, eles não estão bem. Acho que eu sou o problema. Se eu morrer, tudo vai acabar. Porque aí ela toma todas essas dificuldades para ela. Ela estava tomando a responsabilidade do sistema todo para ela. Depois que eu atendi o casal, a mãe tinha um trauma infantil que ela não tinha resolvido. E essa criança estava carregando por ela. Por amor. O filho sempre faz por amor.
Então, o que levamos da infância para a vida adulta? Quando nós não resolvemos o nosso trauma infantil, nós levamos para a nossa vida adulta. Teve um fato de uma criança que, na década de 70, ficou de castigo no pátio. E esse pátio era, assim, o centro das salas, né? Todas as salas davam para esse pátio. E era já, assim, já ia bater o sinal. E aí, quando abriram as portas, todos os alunos olharam para a criança que estava em pé no pátio de castigo. Como é que ela se sentiu? Ela se sentiu muito mal, sendo observada pelos colegas, ali em pé, começaram a olhar, dar risada e tudo mais. O que aconteceu com ela na vida adulta depois? Todas as vezes que ela seria avaliada por banca, uma pessoa extremamente inteligente, mestre, mas toda vez que passava por uma banca examinadora, travava. Quando tinha lá os 3 examinadores na frente dela, ela não conseguia falar. Ela não conseguia se expressar. Por quê? Porque toda vez que alguém estava olhando para ela, ela se sentia a criança daquele pátio da escola. Sendo observada por todos e criticada. Então, quando ela resolveu esse problema interno que ela tinha, ela passou nas bancas. Ela teve como falar e trazer para os ouvintes e a banca o conhecimento que ela tinha. Thomas Edison, gente, olha que história linda. Naquela época, e a mãe já era, em 1847 que ele nasceu, a mãe já era uma mãe sistêmica. Ele começou a ir à escola, e aí um certo dia ele voltou para casa com um bilhete que dizia assim: os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta e resolveu ler em voz alta para o seu filho. Seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena para ele e não tem professores ao seu nível. Por favor, ensine-o você mesmo. Anos mais tarde, ele estava... Quando a mãe faleceu, ele se tornou professor, inclusive, e além de cientista, né, gente? E anos mais tarde, quando a mãe dele faleceu, ele foi arrumar algumas coisas e ele encontrou justamente o bilhete dobradinha, que era a carta que veio da escola, que dizia exatamente o quê? Para a sua surpresa, a antiga carta que seu professor havia mandado à sua mãe, porém o conteúdo era diferente do que sua mãe leu anos atrás, e dizia: seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Então, olha aí, ele chorou e disse assim: era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Ele teve uma mãe sistêmica. A mãe dele olhou para ele ou olhou para as dificuldades dele de aprendizagem, gente? O que a mãe dele fez? A mãe dele olhou para o filho. O filho é que era importante para ela. E ela não deixaria nada atrapalhar o conhecimento dele e os estudos dele. E ela vibrava com cada vitória dessa criança. Porque se a criança tem dificuldades, se a criança nasceu com alguma dificuldade, quando o pai ou a mãe, os dois principalmente, olham para o filho e reconhecem o filho e brincam e assim, eles vibram com cada vitória, com cada pequena vitória desse filho. O que acontece com as dificuldades desse filho? Ela vai aumentando ou ela vai diminuindo? Diminuindo. Ela vai diminuindo. Nós temos um caso de um aluno, colega nosso lá de consciência sistêmica, que a filha é autista num grau médio. E ele começou a fazer o curso, justamente para trabalhar um pouco melhor com a filha. A filha dele diminuiu o grau de autismo em 50%. Sabe por quê? Porque ele e a mulher começaram a olhar para ela e não para o autismo. Olharam para as pequenas vitórias que ela tinha cada dia. E ela foi melhorando, foi diminuindo os sintomas dela. É sistêmico, tá?
é a energia que você passa para o seu filho, o olhar que você passa para ele. Não importa quantas horas você trabalhe, mas quando você chegar em casa, você dedique realmente 1 hora para o seu filho. Sem celular, sem nenhuma preocupação. Sentar com ele no chão, olhar nos olhos dele e brincar com ele de verdade. Para o seu filho se sentir que naquele momento ele era a pessoa mais importante da sua vida. Você pode trabalhar 9 horas, 10 horas todos os dias, mas se você dedicar 30 minutos dessa maneira para o seu filho, ele vai crescer muito saudável. E ele tem autonomia para trabalhar todas as dificuldades que aparecem na vida dele depois. E os professores que têm esse aprendizado sistêmico olham para a criança da mesma forma também. Por quê? Porque quando ele percebe que a criança está hiperativa, ele percebe o quê? Que essa criança está procurando algo, que ela não encontra algo. E é algo que ele precisa encontrar para o pai e para a mãe. Tá? Você muda o olhar para os seus filhos. Então eu me despeço de vocês. Muito obrigada, muita gratidão por vocês terem vindo e me ouvido. Tá bom?